Galera, Carlos Noval foi no Charla Podcast aí e falou sobre o processo, né, de formação de alguns jogadores da base, em especial Vinícius Júnior aí. Vamos ver o que ele comentou aí, né, sobre esse processo de formação. Ele que acompanhou o Vinícius Júnior desde sua chegada, né, até a subida pro profissional, beleza? Pra quem não conhece aí, Carlos Noval é ex-dirigente de futebol do Flamengo. Então, antes da gente acompanhar, né, o que Carlos Noval falou sobre esse processo de formação do Vinícius Júnior, não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Deixa o like no vídeo e faça um comentário aí se foi um bom processo de formação, se o Flamengo daquela época, em comparação a hoje em dia, teve uma certa melhora, né, em questão de formação de seus jogadores e aproveitamento desses mesmos jogadores, beleza? Então, bora pro vídeo. Sim, agora falando dessa chegada dos jogadores, eu tenho muita curiosidade nisso. Você acompanhou diversas histórias assim. Chegar um menino com 7, 9, 8 anos, e aí você vê toda a trajetória, e aí o cara vira lá um ídolo mundial. Você lembra do Vinícius chegando ao Flamengo, cara? A gente lembra. Ele chegou no futsal com 9, 10 anos. Chegou até, acho, um pouquinho antes de eu estar ali. Eu acho que ele chegou uns meses antes. E aí, como eu te falei, jogavam 3 vezes futsal e 2 vezes ele ia pro campo. Então a gente no campo a gente acompanhava mais ele ali, que a gente ficava mais ir lá pro CT, porque a gente acabou migrando todo mundo pro CT em vez de ficar na Gávea. Todo mundo no ninho. Todo mundo no ninho, o pessoal a gerência toda, né? E aí a gente podia acompanhar bem de perto, né? E era uma geração, cara, que com 9, 10 anos você olhava assim e falava, tá louco. Mas tinha uns 7, 8 jogadores ali que eram brincadeira. Mas a molecadinha você já via... Porra, era extraordinária, cara. Botava pra jogar jogo contra, os moleques iam uma vera pra dentro e... Era um azul, filho. Ninguém segurava, não. Os meninos eram terríveis. E tu já viu, assim, você com a sua experiência, você olhava pro Vini, você já via, assim, nessa idade, cara, já dá pra... Porque, assim, muitas vezes você olha um jogador, a gente tem muitas experiências de jogadores que não... o grande craque da base que não vai virar. Mas o que tu conseguiu ver de diferença nele que, cara, esse cara aí... Cara, esse menino, assim... Eu vou te falar, ele era muito diferente. Você tinha excelentes jogadores. Você tinha o Wesley, Gasolina, você tinha o lateral esquerdo também, que eu acho que... O Wesley, o Gasolina, o Cruzeiro... Isso, o lateral. Você tinha o Lincoln, você tinha um menino também, tinha um meiozinho também, que era muito bom, camisa 10. Mas o Vinícius era fora da curva, cara. Era fora da curva. Você olha menino com 10 anos, já tinha mudança de direção, era aquele futebol moleque, agressivo, assim, pra dentro, não tinha medo de nada. A parte mental dele era muito forte, desde criança. E drible, né, Noval? Acho que é o... Drible. Era, assim, a visão dele era só em direção ao gol. Entendeu? Direção ao gol. Pegava na bola, era direção ao gol, direção ao gol, direção ao gol. Você tinha até que dar uma freada de vez em quando nele. Porque passa a bola pros outros também. Tem gente do teu lado, pô. Todo mundo quer brincar. Porque com 9, 10 anos todo mundo quer brincar, né, pô? Então tem que deixar todo mundo brincar. Mas assim, tinha o Yuri César também, que era fantástico. Também, fantástico. Então tinha uma geração muito boa, cara. Então, mas assim, porque na minha visão, você vê um cara assim, é aquela experiência que você vê um raio que cai, assim, quase um milagre, né? Assim, cara, assim, esse tipo de talento muito grande, assim. Eu tenho uma coisa assim que, isso eu tenho pra mim, e eu acho que fez parte, assim, de uma coisa fundamental pra eu seguir minha carreira, né? Eu assistia tudo que é treino. Eu pegava a parte toda da manhã, assistia todos os treinos das categorias todas. E à tarde eu ia falar com os empresários, marcava falar com os empresários e assistia os treinos à tarde das categorias menores. Então eu tava na beira do campo. Eu sempre fiquei na beira do campo em todos os treinos. Então, lógico que você confia no teu treinador, você confia no seu coordenador, mas você tem que ter o teu olhar. Pra quando o empresário vier conversar com você tem embasamento de você entender as características do jogador, o que ele pode te dar de potencial ou não. E eu acho que você tem que ver isso, você tem que detectar o potencial do atleta ali desde pequeno, entender realmente o que ele pode dar e você potencializar aquilo que ele tem de bom e começar a corrigir, né, as deficiências dele, né. O Vinícius não chegou pronto no profissional, esquece, não chegou. No profissional, né? E dificilmente algum jogador vai chegar pronto no profissional. Até pela precocidade que estão sendo feitos isso. Com 17, 18 anos já estão subindo jogadores, até muito por parte financeira, que precisa do jogador estar ali, né. Então o jogador não chega pronto, porque eles perdem 3, 4 anos de juniores, entendeu? Onde ele vai ter o acabamento dele ali. Eu lembro muito da Copa São Paulo, que ele joga com, sei lá, 15, 16 anos de idade. Ele sempre foi muito precoce, ele sempre pulou muitas categorias, né? Mas assim, tinha que pular. Tem jogadores que a gente segura um pouco, mas tem uns que você não consegue segurar. Tem que deixar, tá gritando, tá passando, você tem que deixar o menino ir. E aí você tem que ter muito cuidado de fazer essa transição, né, muito bem feita, com muita calma. Porque às vezes você perde alguns, né? Você não consegue... Mas como é que é? Assim, só pra gente sentir que a gente gosta de tentar trazer um pouco de como é esse cenário do bastidor. Vocês estão ali com o garoto que vocês têm a nítida noção de que é muito bom. É um absurdo. Ele já tava fazendo miséria no Sul-Americano. A gente sabe como é que nesses campeonatos, como é que o mercado europeu fica ali, né? Já vendo o que vai acontecer, né? Ele já tinha acabado com aquele campeonato e tudo mais. Aí vem. Não sei como é que isso acontece, imagino que o staff do jogador já deveria ter empresário. Chega pro clube assim, Noval, gente, aqui, ó. Real Madrid quer pagar 45 milhões no Vinícius Júnior. Na realidade, o Vinícius, assim, sempre se destacou, né, nas categorias todas menores, só que, assim, era muito jogo, não tem esse campeonato que tem hoje, né, de CBF patrocinando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então eram campeonatos mais regionais. Otávio Pinto. Então não aparecia muito pra fora, pro Brasil e pra fora, né, mas ele já era monitorado pelo Barcelona há muito tempo. Só que com 15 anos nós fomos disputar o Votorantim, que é tipo o brasileiro da categoria, né. E aí você pega todos os times do Brasil e o Vinícius acabou com o campeonato, filho. Acabou. Fazia 3 gols contra o Grêmio, 3 gols contra o 5, acabou.
E aí, eu me lembro muito bem que eu tava sentado na arquibancada vendo a semifinal. Aí veio o scout do Manchester e falou assim: Noval, se apresentou, eu falei, opa, como é que tá? Começamos a conversar, ele, então, trata desse menino fora de campo. Porque dentro de campo, cara, o que ele faz com essa idade, ele falou assim, eu não vi até agora nenhum jogador fazer. Com 15 anos, o que ele fez nessa competição. Então, O scout do Manchester. você tem que tomar cuidado com a cabeça dele fora de campo, o que vai acontecer fora de campo, com a família, todo mundo ajudar todo mundo, porque dentro Controla de campo isso. ele controla isso, que o resto ele resolve. Então, a gente já tinha um olhar bem aguçado pra ele, mas só que naquela competição ele arrebentou. E aí foi embora, né, cara? E aí ele... Mas mesmo assim, o que eu falo, chegou no profissional, ainda não estava pronto. Faltava o quê no profissional? Eu acho que faltava ele um pouquinho mais na finalização. Acabar a jogada, entendeu? O físico dele é Porque na base, como assim? Na base ele driblava todo mundo 3, 4, 5, 6 vezes, metia 2, 3 gols ali, né? Empurrava a bola pro Empurrava a bola. O profissional, ele chegou muito novo e já era mais complicado pra ele. Ele conseguia fazer as jogadas, mas na finalização talvez ele tinha um pouquinho mais de... Né, uma dificuldade, né? de Isso foi fazer terminado no Real Madrid? Acredito. Eu acredito que pode ter sido, sim, ter ajudado bastante, né? Mas é o que a gente fala, assim, o que eu bato muito é o seguinte, o jogador passa 8 anos na base, aí passa 6 meses no profissional, aí o pessoal fala, profissional que moldou o jogador. produto do Real Madrid. Entendeu? Aí fala, pelo amor de Deus, e os 8 anos de trabalho que tiveram com os professores todos, todo mundo, cada ano, todo mundo evoluindo o atleta, entendeu? Pô, fazendo o menino evoluir, melhorar. Pô, porque é um trabalho difícil, é um trabalho de formiguinha, cara, Lógico. entendeu? É o que eu falo, você lida com 400 atletas, 300 a 400 atletas na base. Aí você tá moldando um ser ali, né? Uma vida, moldando né? um ser. É um cara que você vai botando as coisas É isso. e ele vai reagindo de alguma forma, positivo ou negativo. E não só na parte de esportiva, né, cara? Também na parte social do garoto, pra vida, né? Ensinando ele muitas coisas da vida. Tem que algum ele pode- episódio que você, nesse aspecto fora de campo, você conseguiu ajudar, assim, tipo, uma conversa, alguma... Eu converso muito com os atletas, né, cara? A gente acaba sendo um psicólogo pra eles, né? Porque eu sempre tratei esses meninos com muito respeito e é que eu falo, assim, eu sempre fui muito reto e transparente com todos eles. Então, é que o pessoal fala até que, você é um paizão. Não é que seja um paizão, cara. Eu sou muito transparente com eles. É como trato como se fossem meus filhos mesmo. Na hora que tem que puxar a orelha, eu vou puxar, vou falar que tá errado. Isso, né? Entendeu? E até eles batem muito isso. Pô, Noval, largamos o jogo, você foi falar que eu não fui bem. Eu falei, cara, você foi bem. Mas você pode melhorar muito ainda. O papel Entendeu? é esse, é puxar os Entendeu? Então você tem que estar sempre puxando por eles. E, você sempre bota de pra baixo, quer aquele brincadeira. Eu falei, não bota pra baixo não, cara. Eu sei que você tem potencial pra melhorar muito mais. Entendeu? Então, assim, quando você tá bem, eu vou falar que você foi muito bem no jogo. Pô, você fez isso, mas podia ter melhorado nessa situação. Até quando ele foi pro Real Madrid, a gente conversava. No começo a gente batia muito papo, a gente conversava muito sobre isso. Ele ia no jogo, e aí? Eu falei, você foi bem, mas, pô, acho que podia ter melhorado nessa finalização, podia ter pensado mais um pouco. Eu acho que você toma uma decisão, podia ter sido outra. Entendeu? Aí com o tempo agora ele já tá mais. Agora tá mais solto, é mais difícil falar com o homem, né? Pô, agora tá mais complicado, cara. Gol em final e tal, né? Mas assim, Aí de bateria. Então, galera, vimos aí, né, uma conversa bem descontraída aí no programa Charla Podcast. Carlos Noval falou, né, como foi moldado o Vinícius Júnior desde a categoria de base, né, desde criança quando chegou no Flamengo até a sua ida para o Real Madrid. Ele também explicou, né, que tem muitos jogadores que se perdem, né, infelizmente na categoria de base, não conseguem subir para o profissional, mas que ele falou também que o Vinícius Júnior sempre foi diferenciado, sempre partiu para cima, né, o que a gente assiste até hoje. No Flamengo, realmente, quando ele subiu, ele era muito criticado, né, até quando foi para o Real Madrid, em questão da finalização. Ele driblava muito, fazia muita firula, mas na hora de finalizar, deixava a desejar, né, um pouco, a finalização fraca. Muita gente zoava muito ele por essa característica dele, né, finalização. Mas o Carlos Noval explicou de que ele não subiu pronto para o profissional, certo? Esse era o videozão de hoje mesmo. Agradeço a quem assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.